Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando para começar essa live. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, abençoa a vida de cada um que vai estar entrando aqui nesta live, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar, Pai, abençoando a vida dela, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a saúde dessa pessoa, Deus. Cuida, Senhor, da vida dessa pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça, Senhor, pela tua unção, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Vamos lá. Lição de hoje. Palavra de Deus, nosso refúgio. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aleluia. Em tempos difíceis, não há melhor refúgio que a palavra de Deus. É através dela que Deus se revela a nós. Ela nos traz vida e coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Em momentos de desânimo, ela é um refúgio. Em momentos de tristeza, ela é um consolo. A Bíblia revela o plano de Deus para nós e para toda a sua criação. Aleluia. O Salmo 1 diz que aquele que não segue os pecadores e medita na lei do Senhor dia e noite é como a árvore plantada à beira do rio, que sempre bem regada dá frutos e não murcha. A palavra de Deus é para nós como a água é para a árvore. Quando meditamos nela e a aguardamos em nosso coração, ela nos traz vida, aperfeiçoa-nos assim como nossos relacionamentos e nos leva para mais perto de Deus. Meditar na palavra é benefício para nós, mas também para a saúde de nossos relacionamentos e para a nossa família. Aleluia. É realmente um privilégio termos acesso e oportunidade de ler a Escritura, seja ela em formato impresso ou digital, ou ouvi-la. Em muitos lugares do mundo, muitos de nossos irmãos não têm a mesma liberdade e devemos orar por eles, pedindo que o Senhor lhes dê também a oportunidade de possuir e ler a Bíblia em própria língua. Aleluia. Que possamos aproveitar este privilégio e meditar todos os dias na lei do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus traz vida para nosso coração e nos aperfeiçoa. Amém? A Bíblia, ela nos muda. Vai mudando de uma forma que a gente muitas vezes acha que só estamos lendo a Bíblia, mas não, a Bíblia está mudando você. Cada dia que você lê a Bíblia, ela vai te mudando. Amém? Vamos à leitura de Josué, capítulo 19 ao 21. Amém? Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live. Amém? Glória a Deus. Show. Compartilhar essa live com algumas pessoas. Josué capítulo 19 vai dizer assim a palavra do Senhor. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram da sua herança Berseba, e Sebá, e Molada, e Azul, Saul, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betu, e Ormá, e Ziclag, e Bet-o-Marcote, e Azar-Sussá. Aleluia. E Bet-Labaote e Saurém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim e Rimon e Eté e Assá, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Balaat-Beet, que é Ramá do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão de Judá,
porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Aleluia. E saiu a terceira sorte dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Zaride, e subiu o termo pelo ocidente, a Marala, e chegava até Dabesete, e chegava também até ao ribeiro que está defronte de Joqueneão, e de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislote Tabu, e saía a Daberate, e ia subindo a Jafiá, e dali passava pelo oriente para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Cazim, e saía a Rimon Betoar, que é Neá, e tornava este termo para o norte, a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftalael, e Catate, e Nalael, e Siron, e Dalá, e Belém. Aleluia. 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Zunem. Aleluia. E Afraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quiacião, e Ebes, e Remete, e Elganim, e El-Adar, e Bet-Passes. E chegava a este termo até Tabor, e Zazimá, e Bet-Semeas, e as saídas do seu termo estava no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Aleluia. Estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte, tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Elcate e Ali, e Bet, e Acaf, e Alameleque, e Amade, e Missal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sion Libnat, e voltava do nascente do sol, e Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Iftal, ao norte de Bet-Emeleque, e de Neil, e vinha para Acabul pela esquerda. Aleluia, glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Estou em Josué capítulo 19, versículo 28. E Hebron, e Riobe, e Amnon, e Canaã, até a grande Sidom, e voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiró. Então tornava este termo a Ossá, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até a Aquisibe, e uma a Éfaca, e Reobe, e 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Assé, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naftalim, para os filhos de Naftalim, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef, e desde Alon em Zananim, e Adaminaquebe, e Jabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas. Aleluia. Estavam as suas saídas no Jordão, e voltava este termo pelo ocidente, a Azanote Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Asser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. Aleluia. E era as cidades fortes Zidim, e Zer, e Ramnate, Racate, e Quirinete, e Adamar, e Ramá, e Azor, e Quides, e Edrei, e Enzaron, e Iron, e Magdiel, e Orel, e Bet-Hanat, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias.
Aleluia. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Idá, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Semés, e Zalabim, e Aijalon, e Italá, e Elon, e Timná, e Ecrom, e Eltec, e Gibeton, e Balaate, e Jeude, e Beneque, Beraque, e Gat-Rimon, e Mi-Jaquiron, e Racon, com o termo defronte de Jafó. E saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dá, pelo que subiram aos filhos de Dá, e pelejaram contra Lesem, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dá, conforme o nome de Dá, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dá, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo aos seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor. Lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, da montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Aleluia, glória a Deus. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos a Josué capítulo 20. Vai dizer assim: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade, e propará suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento, e não aborreceria dantes, e habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, a cidade de onde fugiu. Aleluia. Então apartarão Quedes na Galiléia da montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Kiriat-Arbá, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão de Jericó para o oriente apartarão Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golá em Bassar, na tribo de Manassés. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse a alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até que se por diante da congregação. Aleluia. Vamos ao capítulo 21 de Josué, amém? Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos descessem cidades para habitar, e os seus arabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas na sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Adão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte na tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades.
E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dá e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gessom caíram por sorte das famílias da tribo de Zacá e da tribo de Asser e da tribo de Naftalim e da meia tribo de Manassés em Bassar, 13 cidades. Aleluia. Aos filhos de Merarim, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas destas cidades e os seus arabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem aos filhos de Arão. Aleluia. Das cidades dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Aleluia. Assim lhe deram a cidade de Arbar, do pai de Anak, este é Hebron, no monte de Judá, e os seus arabaldes em redor dela. Aleluia. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefone, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram as cidades de refúgio do homicida Hebron e aos seus arabaldes, e Libná e os seus arabaldes, e Jati e os seus arabaldes, e Estemoa e os seus arabaldes, e Elon, Olom e os seus arabaldes, e Debir e os seus arabaldes, e Aim e os seus arabaldes, e Jutá e os seus arabaldes, e Bet-Semeas e os seus arabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arabaldes, Gebá e os seus arabaldes, e Anatote e os seus arabaldes, e Almon e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levita, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arabaldes no monte de Efraim, e Jessé e os seus arabaldes. Aleluia. E Quibizaim e os seus arabaldes, e Bet-Horon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dá, Elteque e os seus arabaldes, Gibeton e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arabaldes, e Gad-Rimon e os seus arabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arabaldes. Aos filhos de Gersom, das famílias dos levitas, Golá na meia tribo de Manassés, cidades de refúgio do homicida em Bassá e os seus arabaldes, e Bestera e os seus arabaldes, 2 cidades. E da tribo de Zacar, Quisião e os seus arabaldes, Daberate e os seus arabaldes, e Jarmute e os seus arabaldes, Janim e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Misael e os seus arabaldes, Abinom e os seus arabaldes, e Elcate e os seus arabaldes, Riobe e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Jaftalim, Quedes, cidades de refúgio do homicida da Galileia e os seus arabaldes, e Ramanote-Dor e os seus arabaldes, e Cartá e os seus arabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merarim, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquneão e os seus arabaldes, Cartá e os seus arabaldes, e Diminá e os seus arabaldes, Naalaal e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arabaldes, e Jazá e os seus arabaldes, e Quedemote e os seus arabaldes, e Mafate e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramanote, cidades de refúgio do homicida em Gileade e os seus arabaldes, e Manaim e os seus arabaldes,
e Esbom e os seus arabaldes, Jazer e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merarim, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arabaldes. Aleluia. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Aleluia. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Aleluia. Palavra alguma falhou de todas as suas boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que Deus te falar, Ele vai cumprir. Amém? Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Tudo que Ele te falar, Ele vai cumprir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos a Provérbios 14, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te presença do homem insensato, e nele não divisarás aos lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas as estultícias dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecador, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim será sempre os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolerar-se-á e dar-se-á por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem que de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Aleluia. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erra os que praticam o mal, mais beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Do temor do Senhor há firme convicção, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida, para preservar dos laços da morte. A multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe.
Aleluia. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Aleluia. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Aleluia. Provérbios 14. Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura do Salmo 91. Amém. Você que tem algum pedido de oração, já coloca aqui abaixo. Amém. Que eu vou estar orando antes de encerrar essa live. Amém. Aleluia. Vamos lá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Deus tem salvação para a tua vida. Santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida, Pai, das nossas vidas. Obrigado porque esta tua palavra está ruminando, Senhor. Ela está fazendo efeito, Senhor. Eu sei que a sua palavra não é em vão, Deus. Eu sei que a tua palavra, Senhor, está mudando a mente, o coração, os pensamentos, Pai. Eu sei que essa palavra, Senhor, está trabalhando, Pai, na vida de cada um que a ouve, Pai. Eu sei que essa palavra não volta vazia, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoa, Deus, a vida de cada um que esteve aqui presente, Deus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui, aquelas que curtiram ou que não curtiu, Senhor, aquelas que simplesmente ouviram, Pai, a tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor. Abençoa cada seguidor deste aplicativo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, com a paz, com a graça, com a tua unção, com o teu poder, Pai. Senhor, cura aquelas que precisam de uma cura, Senhor. Seja ela espiritual, seja ela na carne, no corpo, Pai. Cura ela, Pai. Porque eu sei que o Senhor já nos libertou, Pai. Que ela possa receber essa cura, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor deu o seu Filho amado na cruz. Morreu por nós. Jesus é o sacrifício perfeito que morreu na cruz por nós. Senhor, que possamos entender esse sacrifício, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações do Pai esteja sempre contigo. Amém.
Amanda, Deus abençoe, minha irmã. Bom lhe ver aqui. Tô encerrando agora esta live, amém?